Bom, a gente falou sobre uma parte do monitoramento do PPA, né, uma parte de objeto de monitoramento do PPA, ali no que se refere a resultado de indicadores e o resultado físico-financeiro. Só que a gente vai falar agora do índice de distribuição regional do gasto público, aquele que a gente falou lá no início, né, que era uma inovação do PPA 22-25. Esse índice ele tem a finalidade, né, de ampliar a efetividade no combate às desigualdades territoriais. Tá? E para isso, o objetivo do índice é fazer uma alocação estratégica de recursos nas regiões mais vulneráveis da cidade. Tá? E como identificar essas regiões, né, fazer a classificação dessas regiões por vulnerabilidade? Para isso, o índice trouxe uma metodologia, né, que foi formulada, né, em parceria, né, com a Fundação TID Setúbal, né, foi uma parceria da Secretaria da Fazenda, TID Setúbal e CEPEP. Né. E esse índice, né, na verdade, ele é composto por uma cesta de indicadores, uma cesta aí de variáveis, que busca entender, né, apreender os distintos aspectos de vulnerabilidade social. Tá? E a partir disso fazer esse ranqueamento das subprefeituras de acordo com e classificá-las, né, das mais vulneráveis para as menos vulneráveis. Tá? Aqui do lado eu apresento aqui os indicadores que compõem o índice, né, e sua fórmula de cálculo, os pesos. Então, só para vocês saberem aqui, o índice, o IDRGP, né, o índice de distribuição do gasto público, ele tem 3 dimensões, ou que a gente pode colocar aí como 3 eixos, né, que é vulnerabilidade social, infraestrutura urbana e demografia, cada um deles com pesos diferentes na elaboração do índice. Tá? E aqui a gente vê até o peso deles, eles estão colocados aqui de acordo com o maior peso para o menor peso. Né? O de vulnerabilidade social com 60%, o de infraestrutura urbana com 30% e demografia 10%. Tá? E aí fazendo aquele nosso total de 100%, como não poderia ser diferente. Né? E para cada dimensão a gente tem as variáveis, né? E aí o percentual, o peso dessas variáveis, né? Eles totalizam o peso total da dimensão. Então, para vulnerabilidade social, a gente tem famílias inscritas no cadastro único, tá? Taxa de empregos formais por habitante e mortes por causas externas. A dimensão de infraestrutura urbana, por sua vez, a gente tem as variáveis falta de acesso à coleta de esgoto e domicílios em favelas. E, finalmente, a demografia, ela traz como variável aí a população, tá bom? Então, trouxe aqui essa tabelinha que é super informativa para a gente entender como esse índice, né, foi elaborado, para que a gente pudesse fazer esse ranqueamento das 32 subprefeituras e poder fazer a distribuição, né, do gasto segundo essa classificação. Tá? Então, de acordo com o índice, o PPA, né, durante o seu período ali, durante o período de vigência, 22-25, vai destinar, no mínimo, né, 5 milhões do valor previsto para investimento e expansão real do custeio, ou seja, serão investimentos que proporcionem, de fato, um aumento da rede de serviços públicos. Tá? E aí, para fazer essa distribuição, a distribuição desses 5 bilhões, vai usar o índice, né, o índice que foi calculado segundo aquelas variáveis que eu apresentei anteriormente. Tá? A cada exercício orçamentário, esse valor poderá ser priorizado dentre os órgãos municipais ligados a políticas públicas específicas, a fim de combater essas vulnerabilidades sociais e territoriais relacionadas aos temas dos órgãos para os quais os recursos serão destinados. Tá? Como eu disse, a aplicação do índice ela vai abranger despesas com realização de investimento e expansão de serviços, tá? Observando prioridades estabelecidas no plano diretor estratégico, no programa de metas, né, do mesmo período do PPA, na verdade, né, do período semelhante, que é 21-24, das prioridades estabelecidas na Agenda Municipal 2030 e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Né? Então, isso mostra ainda, reforça também, né, a aplicação do índice, né,
como os instrumentos de planejamento eles estão integrados e buscam essa integração para poder, de fato, buscar o combate, para combater e minimizar as vulnerabilidades sociais nos diferentes territórios da cidade. Tá? Aqui do lado eu trouxe um mapinha bonito, né, lá do PPA, que apresenta, inclusive, o quanto que era previsto a previsão de distribuição regional do gasto público em 2022. Aliás, se eu não me engano, esse mapinha aqui, né, esse gráfico, ele está lá no relatório que foi disponibilizado, no relatório de monitoramento que foi disponibilizado para 2022. Tá? Então, aqui a gente vê como foi feita essa classificação. Vou mostrar para vocês a seguir a classificação segundo o índice, mas é muito legal a gente ver pelo mapa aqui a distribuição do valor, né, da parte daqueles 5 bilhões, né, são para 4 anos, então seriam aqui 1 bilhão e 250 milhões, né, para 2022, e como seria essa distribuição pelas diversas regiões da cidade. Né? Então, nesse mapa, a gente consegue ver que as áreas mais escuras são aquelas que receberão, né, que estão no planejamento para receber uma fatia maior desses 5 bilhões. Bom, aqui, como eu falei para vocês, né, estão as subprefeituras classificadas conforme o cálculo do índice. Então, a gente tem aqui as primeiras, né, Capela do Socorro, Boimirim e Campo Limpo, né, as 3 primeiras, as 3 em que deve haver um esforço maior, né, para a destinação daqueles 5 bilhões, e lá no final, as 3 subprefeituras que vão receber recursos também, só que uma parcela menor, né, de acordo com o cálculo do índice. A gente tem Santo Amaro, Vila Mariana e Pinheiros. Tá? E esse gráfico aqui também é muito bacana, ele foi retirado lá do relatório de monitoramento. Tá? A gente tem aqui os pontinhos laranja, acho que pontinhos laranjas, né? Acho que dá para vocês verem aí. É a referência do quanto deve ser gasto o quanto deveria ser gasto para 2022 para cada subprefeitura da cidade, de acordo com o cálculo do índice. Né? E aqui a gente tem uma barra azul, né? Ou uma barra laranja para cada subprefeitura. Se a barra for azul, a execução for maior do que aquela referência, né? Ou seja, foi superior ao pontinho laranja que está aqui em relação, né, ao que se planejou para gastar em 2022, daquele 1,250 bilhões para a subprefeitura. E no caso aqui da barrinha amarela, né, se vocês forem ver que as barrinhas, né, estão antes do pontinho laranja, ou seja, o gasto com a subprefeitura foi inferior àquilo que estava planejado para 2022. E a geração dessas informações, desses dados e informações é fundamental justamente para se fazer um ajuste de rota para os próximos anos. Né? O fato de, por exemplo, em Boimirim ter tido um investimento menor daquilo que estava previsto, não significa que isso vai se repetir pelos próximos anos, muito pelo contrário. De posse dessas informações, haverá um esforço maior para que haja um gasto maior, né? um gasto que compense, né? Nos próximos anos e se alcance aí aquilo que foi estabelecido conforme o índice. Bom, aqui falar um pouquinho sobre esse relatório, né, do resultado do índice, do IDRGP. Ele é produzido pela Secretaria Executiva de Entregas Prioritárias, a CEPEP, e a gente disponibiliza lá também no portal do orçamento. Tá? Então, essas informações que eu coloquei aqui, que a gente passou rapidinho, né, enfim, só para vocês conhecerem, é possível acompanhar através lá do relatório de resultados. Então, vocês vão conseguir ver esses gráficos que eu coloquei e muitos outros, e a explicação, aquilo que a gente tentou falar um pouquinho aqui sobre o índice, né? Uma explicação um pouco mais estruturada e um pouco mais abrangente. Tá? Bom, finalmente, pelo menos para a parte do PPA aqui, o PPA para todo ano, né, a gente elabora aí o relatório de monitoramento do PPA. O relatório ele possui esses diversos anexos aqui, tá? E ele pode ser acessado lá no portal do orçamento, tá bom? Então, até coloquei o link aqui para facilitar, ele já leva direto para aquela aba do PPA. Então, todas as informações que a gente falou aqui, do monitoramento de indicadores, o monitoramento do resultado físico, financeiro e também do índice de regionalização, né?
é possível acompanhar lá no na nossa área de monitoramento do PPA, né? Aqui até coloquei o monitoramento de 2022, que é o que estava até então já disponível lá no site. Então a gente tem aqui ó, os documentos, né, relacionados ao monitoramento, como também a gente traz aqui arquivos em dados abertos. Então, para quem quiser utilizar esses dados, né, manipulá-los, enfim, gerar outras informações através desses dados, também é possível, tá? E é interessante também aqui que a gente traz no anexo 5 um demonstrativo das ações que são relacionadas, né, à prevenção, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, né? Então aí também é uma inovação que a gente traz nesse monitoramento do PPA sobre um orçamento temático relacionado à mitigação das mudanças climáticas, tá bom? E é muito legal também esse anexo porque ele traz ele faz um paralelo com o Plan Clima, tá? É muito simples esse anexo aqui, né, o documento do anexo, mas traz informações bastante importantes relacionadas ao assunto, tá? E, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a base de dados, né, do índice, ali em dados abertos, e o documento do relatório de monitoramento do índice, tá bom? O anexo 6, a gente não falou sobre ele aqui, ele traz a regionalização do orçamento, é um documento que, na verdade, é um complemento, né? Eles são complementares, o anexo 6 e o documento do índice, apesar de tratarem de uma forma diferente o assunto da regionalização. O índice ele fala de novos investimentos em áreas diferentes da cidade, e o anexo 6 ele traz ali um relatório de regionalização do orçamento, que a gente vai entender um pouco mais quando falar agora do monitoramento da lei orçamentária anual, certo? Vamos lá então? Vamos para a gente não perder o ânimo, né? E se você estiver desanimado aí, sei que o assunto é meio pesado, ó, toma um cafezinho, um chazinho, um copinho d'água, igual eu vou fazer aqui também, um copinho d'água. Sempre ajuda, tá?